dia a todos aqueles que estão assistindo a esse jornal. Hoje, os assuntos falados serão os paraísos fiscais e o lado ruim da globalização. Os paraísos fiscais, que é o que a gente vai começar, são os países que protegem os seus investidores. Eles não divulgam muitos dados sobre essas pessoas, não pedem muita informação sobre esses investidores e o que acaba tornando um porto seguro para esses grandes empresários dos dias atuais. Então, nós vamos falar um pouquinho com a Bianca Russell, que foi formada na USP e agora se especializou nesse tipo de assunto para falar um pouquinho com a gente sobre esse tipo de país específico. Bom, os paraísos fiscais são países onde a fiscalização é parcialmente flexível ou totalmente flexível, na maioria das vezes é totalmente flexível. Portanto, levar o dinheiro para lá é muito fácil, já que ele não precisa da identificação de quem é o dono desse dinheiro ou de onde que ele está vindo. Então, muitos empresários aproveitam para levar esse dinheiro para lá, já que eles não têm que pagar tanto imposto para levar para lá. Já que esses lugares mantêm o sigilo bancário de maneira que todas as informações sejam confidenciais. Desse jeito, os paraísos fiscais eles atraem muitos investidores, que buscam lucrar bastante, minimizando as obrigações tributárias. Os pontos positivos são a baixa cobrança, a inserção de impostos de renda e o alto grau de segredo bancário. Bom, como muitas vezes não é necessário mostrar de onde vem esse dinheiro, também devido aos baixos impostos dos paraísos fiscais, é claro que criminosos eles utilizam desse meio para esconder dinheiro ilícito, muitas vezes vindo de tráfico de órgãos, de animais, de drogas, e aí a gente acaba até entrando numa questão negativa da globalização. Ocorre muita corrupção, pirataria, contrabando, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de empresas e de pessoas físicas. Então é muito importante destacar que se essas políticas de impostos baixíssimos mudarem drasticamente, afeta completamente o país e também o planejamento tributário. Alguns países que são considerados paraísos fiscais, por exemplo, são a Suíça, alguns países da América Central, por exemplo, Bahamas, Maldivas também é considerada e Mônaco. O gráfico da Polícia Rodoviária Federal do Paraná mostra o crescimento do tráfico de drogas e armas em relação aos anos de 2022 e 2023. O aumento do tráfico está ligado especialmente à globalização e à expansão das redes de transporte e comunicação, que permitiu que os traficantes explorassem rotas mais eficientes para o transporte de drogas ilícitas e armas, assim criando um mercado global para os criminosos explorarem. Essa ligação global facilita tanto o transporte quanto o comércio desses produtos. Agora, nós vamos falar sobre o lado negativo da globalização, que é o nosso segundo assunto desse jornal. Muito se discute sobre a globalização e se ela tem sido uma melhora ou uma piora nas relações internacionais, sendo elas entre empresas ou sendo elas entre pessoas. Mesmo que de maneira imperceptível, todos nós acabamos sendo um pouco influenciados pelas grandes potências mundiais, sendo a comprar marcas deles ou sendo a viajar para locais específicos que eles desejam. Vamos falar agora com a doutora Helena Rasmussen, formada pela Unicamp e especialista no assunto de globalização. Boa noite a todos. Então, a globalização é um assunto muito falado hoje em dia, que consiste em ter aspectos positivos e negativos atrelados a ela. Infelizmente, os aspectos negativos eles costumam se sobrepor aos positivos. E em relação aos paraísos fiscais, a globalização faz o seu papel, como, por exemplo, a desigualdade econômica, onde amplifica a desigualdade beneficiando países desenvolvidos e indivíduos de maior poder aquisitivo, enquanto marginaliza países subdesenvolvidos e suas populações. Isso acontece devido à competitividade desigual no comércio internacional, onde aqueles que estão por cima, os países desenvolvidos,
sempre levam vantagem sobre os países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos. Outro ponto negativo da globalização é como a interconexão de mercados financeiros globais podem provocar crises financeiras, o que acaba passando de um país para o outro. Então, quando um país se encontra instável economicamente, ele pode passar muito mais rápido essa instabilidade para outro país por conta da globalização. E por fim, é possível citar a perda de autonomia, né? Com a globalização, muitos países deixaram de ter autonomia, de criar suas próprias políticas econômicas que funcionam especificamente para a população daquele mesmo país ou região. E agora, fique com a nossa última notícia. Bom, com o vazamento dos Paradise Papers, um grande arquivo de documento detalhando as atividades financeiras de algumas das pessoas e empresas mais ricas do mundo, ela reacendeu um debate sobre os chamados paraísos fiscais, mais especificadamente sobre os eventuais efeitos colaterais de sua existência e de seu uso. Para muitas pessoas, as quantias gigantescas de dinheiro circulando em sistemas financeiros secretos estão, na verdade, aumentando a pobreza do mundo, de acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Existem mais de 40 lugares no mundo que se encaixam nessa definição de paraíso fiscal, e elas variam de países como a Suíça e territórios britânicos,